3 anos haviam passado desde a última vez que Ricardo estacionou naquela rua. 3 anos que pareciam 30, porque nesse tempo tudo havia mudado. Mas agora ele não chegava no mesmo carro velho que mal funcionava, aquele Gol branco com o retrovisor quebrado. Agora ele dirigia um sedã importado, preto, silencioso como um sussurro. Vestia um terno italiano que custava mais do que um mês de aluguel naquele bairro inteiro. Usava um relógio suíço no pulso e carregava no bolso interno um talão de cheques que poderia mudar vidas. E mesmo assim, suas mãos tremiam no volante. Tremiam como nunca tremeram em nenhuma reunião de negócios, em nenhuma palestra, em nenhum jantar com investidores. Porque estava prestes a bater na porta da mulher que o amou quando ele não tinha absolutamente nada. Quando tudo o que podia oferecer era um sorriso cansado e a promessa de que um dia seria diferente. A mulher que o conheceu quando ele ainda acreditava que sonhar era suficiente. A mulher que ele deixou partir. Não porque deixou de amá-la, mas porque amou demais a ambição que o consumia. E ninguém, nem mesmo ele, sabia exatamente por que estava ali agora, depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, ou o que aquela visita iria revelar sobre quem ele realmente se tornou. Nos dias que se seguiram, Ricardo voltou mais vezes. Na segunda-feira, apareceu no fim da tarde com um buquê de margaridas, as flores favoritas dela. Ele ainda lembrava. Na quarta, chegou sem avisar, com uma caixa de paçocas artesanais de uma confeitaria famosa, porque ela sempre amou paçoca. Na sexta, trouxe um livro que ela havia mencionado querer ler, e sempre com a mesma desculpa. Estava passando por perto, mas Helena sabia, e ele sabia que ela sabia, que ele não estava passando por perto, que estava, na verdade, procurando algo que só ali poderia encontrar. Numa dessas tardes, enquanto tomavam café na varanda, ele finalmente ofereceu ajuda. Helena, eu sei que você é orgulhosa, mas deixa eu te ajudar. Ela ergueu os olhos, atenta. Posso reformar a casa, trocar o telhado, pintar, arrumar o banheiro, ou, não sei, abrir uma loja maior para você. Um ateliê de verdade. Helena parou de mexer o café, colocou a colher de lado e o olhou com aquela serenidade que sempre o desarmava. Ricardo, eu não preciso da sua ajuda. Eu sei, mas não é orgulho. Ela o interrompeu, gentil, mas firme. É que eu construí essa vida sozinha, e ela tem valor porque eu construí. Ele ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Eu entendo que você queira fazer algo, mas não pode ser por pena ou por culpa. Não é culpa, Helena. Então o que é? Ele hesitou, procurou as palavras certas. É gratidão. Você me ensinou tanto, me deu tanto, e eu fui embora sem agradecer. Helena sorriu triste. Você não precisa me agradecer, Ricardo. Eu te amei porque quis, não porque esperava algo em troca. Eu sei, mas se você quer fazer algo por mim, faça porque quer, não porque sente que deve. Ele assentiu devagar, mas algo naquelas palavras o incomodou, porque ela estava certa, e ele sabia disso. Estava ali não apenas por gratidão, nem apenas por saudade, mas porque, no fundo, ainda procurava algo que só ela tinha. Paz, propósito, um lugar onde podia ser apenas humano. Passou uma semana antes que ele voltasse, uma semana em que pensou muito sobre o que realmente queria, sobre o que realmente podia oferecer, e sobre se tinha o direito de voltar para a vida dela depois de tanto tempo. Mas numa noite, enquanto estava sozinho em seu apartamento de cobertura, olhando pela janela para a cidade iluminada, ele decidiu fazer uma pergunta que não saía de sua cabeça. Na manhã seguinte, voltou à casa de Helena. Dessa vez, sem flores, sem presentes. Apenas ele. Ela abriu a porta, surpresa por vê-lo tão cedo. Eram 9 da manhã. Aconteceu algo? Ela perguntou preocupada. Não, eu só preciso te perguntar uma coisa. Ela o deixou entrar. Preparou café, como sempre.
E esperou. Helena, você se lembra do projeto da escola? Ela ergueu os olhos, surpresa. A escola de costura? É, a gente falava tanto sobre isso. Helena sorriu, nostálgica. Falávamos, mas era só um sonho, Ricardo. Um sonho bonito, mas impossível. E você desistiu? Ela hesitou, olhou para o café. Depois se levantou e foi até um armário no canto da sala. Aquele armário antigo, com portas que não fechavam direito. Voltou com uma pasta velha, de papelão desgastado, com elástico segurando. Colocou sobre a mesa com cuidado. Eu nunca desisti. Ricardo abriu a pasta devagar, como quem abre um baú de tesouros. Dentro havia plantas desenhadas à mão, orçamentos anotados em folhas pautadas, listas de materiais, de possíveis professoras, de equipamentos necessários, tudo escrito à mão, com aquela letra caprichada que era só dela, tudo atualizado. Havia anotações de 3 meses atrás, recortes de jornal sobre programas sociais, números de telefone de fornecedores, até um desenho de como seria a fachada, simples, mas acolhedora, com uma placa, Mãos que Criam. Helena, ele sentiu um nó na garganta. Eu ainda guardo, ainda planejo, ainda sonho, ela disse, e havia uma vulnerabilidade ali que ela raramente mostrava. Mas sozinha é impossível. Não tenho capital, não tenho contatos, não tenho como tirar isso do papel. Ricardo olhou para ela, e algo dentro dele se rompeu. Não de tristeza, mas de clareza absoluta. Pela primeira vez em 3 anos, ele soube exatamente o que fazer. E se você não estivesse sozinha? Helena franziu a testa. Como assim? E se a gente fizesse isso acontecer? Juntos. Ela balançou a cabeça já recuando. Ricardo, eu não quero sua caridade. Não é caridade, Helena, é parceria. Era nosso sonho, lembra? Não só seu, nosso. Era. Mas as coisas mudaram. Mudaram. Mas o sonho não precisa morrer só porque a gente se separou. Ela ficou em silêncio, olhando para a pasta, para todos aqueles anos de planejamento solitário. Eu não sei, Ricardo. Eu sei, ele disse firme. Eu sei que isso pode mudar a vida de dezenas de mulheres. Eu sei que você tem o conhecimento, a paciência, o dom para ensinar. E eu tenho os recursos, tenho os contatos. Posso fazer isso acontecer. Mas por quê? Por que agora? Ele respirou fundo. Porque passei 3 anos construindo um império e não me sinto realizado. Porque tenho dinheiro, mas não tenho propósito. Porque... Ele parou, olhou para ela nos olhos. Porque você sempre foi melhor do que eu em enxergar o que realmente importa. E eu cansei de fingir que não preciso disso. Helena sentiu os olhos marejarem, mas não deixou as lágrimas caírem. Preciso pensar, ela disse suave. Claro, pense o tempo que precisar. E ele saiu dali sabendo que havia plantado uma semente. E que, pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo que realmente importava. 3 anos haviam passado desde a última vez que Ricardo estacionou naquela rua. 3 anos que pareciam 30, porque nesse tempo tudo havia mudado. Mas agora, ele não chegava no mesmo carro velho que mal funcionava, aquele Gol branco com o retrovisor quebrado. Agora, ele dirigia um sedã importado, preto, silencioso como um sussurro. Vestia um terno italiano que custava mais do que 1 mês de aluguel naquele bairro inteiro. Usava um relógio suíço no pulso e carregava no bolso interno um talão de cheques que poderia mudar vidas. E mesmo assim, suas mãos tremiam no volante. Tremiam como nunca tremeram em nenhuma reunião de negócios, em nenhuma palestra, em nenhum jantar com investidores, porque estava prestes a bater na porta da mulher que o amou quando ele não tinha absolutamente nada. Quando tudo o que podia oferecer era um sorriso cansado e a promessa de que um dia seria diferente. A mulher que o conheceu quando ele ainda acreditava que sonhar era suficiente. A mulher que ele deixou partir. Não porque deixou de amá-la, mas porque amou demais a ambição que o consumia
E ninguém, nem mesmo ele, sabia exatamente por que estava ali agora, depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, ou o que aquela visita iria revelar sobre quem ele realmente se tornou. Nos meses que se seguiram, a escola de costura Mãos que Criam floresceu de formas que nem Helena havia imaginado. A primeira turma começou com 20 alunas, mulheres de idades variadas, de histórias diferentes. Algumas precisavam de uma profissão para sustentar os filhos. Outras buscavam independência financeira. Algumas apenas queriam um lugar para pertencer. E Helena as recebeu todas, com paciência, com carinho, com aquela presença que acalma e encoraja ao mesmo tempo. Ricardo passou a visitar a escola toda semana, sempre às quartas-feiras, no fim da tarde, não como dono, não como benfeitor, mas como voluntário. Ajudava no administrativo, organizava o financeiro, conversava com as alunas, ouvia suas histórias, e cada história que ouvia, cada vida que via sendo transformada, confirmava algo dentro dele, que aquilo, e não os prêmios empresariais, era seu verdadeiro legado. Uma tarde, enquanto tomavam café na pequena cozinha da escola, uma das alunas se aproximou. Era Júlia, uma jovem de 22 anos, mãe solteira de uma menina de 3. Dona Helena, eu queria agradecer, ela disse tímida. Agradecer por quê, filha? Por acreditar em mim. Eu estava perdida, sem rumo, achando que não servia para nada. Helena segurou a mão dela. Você sempre serviu, Júlia. Só precisava de uma chance para descobrir. Eu consegui meu primeiro trabalho. Vou costurar para uma loja do centro. É pouco, mas é começo. Helena sorriu, os olhos marejados. Não é pouco. É tudo. É o começo de uma vida nova. Ricardo observava a cena de longe e entendeu algo que nunca havia entendido antes. Que riqueza de verdade não se mede em dinheiro. Se mede em vidas tocadas, em sorrisos que você ajudou a acontecer, em sonhos que você ajudou a realizar. Um dia, meses depois da inauguração, Helena o chamou para uma caminhada. Foram até o jardim da escola, onde algumas árvores já começavam a crescer. Era fim de tarde e o céu tinha aquele tom dourado que anuncia o entardecer. Eu preciso te dizer uma coisa, ela começou. Ricardo sentiu o coração apertar. Esperava que fosse algo ruim. Pode falar. Eu te perdoei. Ele parou de caminhar. Virou-se para ela confuso. Perdoou? Por quê? Por ter ido embora. Por ter escolhido os sonhos em vez de nós. Helena, Ela ergueu a mão gentil. Deixa eu terminar. Eu te perdoei há muito tempo, na verdade, mas nunca disse, e acho que você precisava ouvir. Ricardo sentiu os olhos arderem. Você não fez nada errado, Ricardo. Só fez o que precisava fazer. E eu também fiz o que precisava fazer, que era te deixar ir. Eu sinto muito, ele disse, a voz embargada. Não sinta. Porque olha o que aconteceu, olha onde estamos agora. Ela apontou para a escola, para aquele prédio simples que era muito mais do que tijolos e cimento. Era esperança materializada. Se você não tivesse ido, se a gente tivesse ficado juntos, nada disso existiria. Você não teria os recursos. Eu não teria amadurecido como amadureci. E essas mulheres não teriam essa oportunidade. Ricardo nunca havia pensado dessa forma. Às vezes, o amor verdadeiro não é ficar junto, ela continuou. Às vezes, é deixar ir e confiar que, se for para ser, os caminhos vão se cruzar de novo. E se cruzaram, ele sussurrou. Se cruzaram, de um jeito que eu nunca imaginei, mas melhor do que eu poderia ter planejado. Ele a olhou com uma gratidão que não cabia em palavras. Obrigado, Helena, por tudo. Por ter me amado quando eu não tinha nada, por ter me deixado ir quando eu precisei, e por me receber de volta quando eu não merecia. Você sempre mereceu, Ricardo, só precisava descobrir isso sozinho. E ali, naquele jardim que ainda crescia, eles fizeram as pazes, não apenas um com o outro,
mas com a própria história, com as escolhas que fizeram, com o tempo que estiveram separados, porque entenderam que tudo, absolutamente tudo, havia acontecido exatamente como deveria. Ricardo e Helena não voltaram a ser um casal. Houve momentos em que ambos pensaram nisso. Momentos em que o olhar se demorava um segundo a mais. Momentos em que as mãos se tocavam e demoravam a se soltar. Mas havia algo maior ali. Uma parceria que transcendia o romance. Um respeito que ia além da paixão. E ambos entenderam que algumas coisas são mais valiosas do que serem vividas de novo. Elas são para serem honradas, para serem guardadas como tesouros e para serem transformadas em algo novo. A escola cresceu. No primeiro ano formou 30 mulheres. No segundo, 50. Logo, ex-alunas voltavam como voluntárias, ensinando as novas. Criou-se uma rede de apoio, de trabalho, de solidariedade. E o nome Mãos que Criam passou a ser conhecido não só no bairro, mas na cidade inteira. Ricardo reduziu suas atividades empresariais. Manteve o necessário, mas delegou o resto, porque percebeu que a vida não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você transforma. E todas as quartas-feiras, sem falta, estava lá, na escola, conversando com as alunas, resolvendo problemas, plantando flores no jardim, fazendo tudo aquilo que anos atrás teria considerado perda de tempo, e descobrindo que aquilo era, na verdade, o único tempo que realmente valia a pena. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da escola, Ricardo disse: "Eu precisava de 3 anos para entender o que você sempre soube." "E o que era?" Helena perguntou, sorrindo, porque já sabia a resposta. "Que o amor verdadeiro não é sobre posse. É sobre dignificar quem está ao seu lado. É sobre querer o bem do outro, mesmo que não seja com você." Helena olhou para o céu, onde algumas nuvens brancas flutuavam preguiçosas. "Você aprendeu," ela disse, simples. "Aprendi com você." E ela segurou a mão dele. Não como esposa, não como namorada, mas como alguém que caminha junto, como companheira de uma jornada que não precisa de rótulos, apenas de presença, de verdade, de amor em sua forma mais pura. O tempo não apaga o amor verdadeiro. Apenas o amadurece, transforma paixão em respeito, transforma saudade em gratidão, transforma sonhos individuais em propósitos compartilhados e, às vezes, nos traz de volta, não para recomeçar o que terminou, mas para honrar o que nunca morreu, para construir algo novo sobre alicerces antigos, para provar que algumas histórias não têm fim, apenas capítulos diferentes. Passaram-se 2 anos desde a inauguração da escola. Ricardo estava em sua cobertura numa noite de sexta. Tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios. São Paulo, reuniões, contratos, o tipo de coisa que antes o empolgava, mas que agora cumpria apenas por obrigação. Sentou-se no sofá de couro italiano, caro e frio. Ligou a televisão, mas não prestou atenção. Olhou ao redor. O apartamento era impecável, decorado por uma designer renomada. Obras de arte nas paredes, vista panorâmica da cidade iluminada, mas estava vazio, não de móveis, de vida. Pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para Helena. Ela atendeu no 3º toque. "Oi, Ricardo, tudo bem?" "Oi, desculpa ligar tarde." "Não é tarde. São só 9 horas." Eu sei, eu só queria ouvir sua voz." Houve uma pausa gentil do outro lado. "Dia difícil?" "Não, na verdade foi produtivo. Fechei 2 contratos bons." "Então por que parece triste?" Ele sorriu, mesmo sabendo que ela não podia ver. "Porque você me conhece melhor do que eu mesmo." "O que aconteceu?" "Nada. É só que eu estava aqui nesse apartamento enorme e pensei, pra que tudo isso?" "Ricardo." "Não, deixa eu falar. Eu tenho tudo, Helena. Literalmente tudo. Mas quando chego em casa não tem ninguém, não tem cheiro de comida, não tem uma conversa de verdade, é só silêncio." Helena ficou quieta por um momento. "Sabe o que eu acho?" "O quê?"
que você está começando a entender que ter não é o mesmo que viver. Ele respirou fundo. Você tem razão. Eu sempre tenho. Ela brincou e ele riu. Toma um café comigo amanhã? Na sua casa? Claro. Que horas? 9, está bom? Perfeito. Vou fazer aquele bolo de fubá que você gosta. Você não precisa... Eu sei, mas vou fazer do mesmo jeito. E ele desligou-se sentindo melhor, porque sabia que no dia seguinte teria algo real, algo que importava. Na manhã de sábado, Ricardo chegou à casa de Helena às 9 em ponto. Trazia um buquê de girassóis, as flores que ela sempre dizia trazer alegria. Ela abriu a porta de avental, com farinha no nariz e um sorriso no rosto. Você está adiantado. Eu estava ansioso, ele admitiu. Entra, o bolo está quase pronto. A casa cheirava a fubá assando, café fresco e acolhimento. Eles sentaram na cozinha, como sempre, conversaram sobre a escola, sobre as novas turmas, sobre uma aluna que havia aberto a própria confecção. Mas em certo momento, a conversa tomou outro rumo. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Sou, por quê? Não sei, só queria saber, porque você parece tão em paz. E eu ainda estou buscando isso. Ricardo, felicidade não é um lugar onde você chega. É uma escolha que você faz todos os dias. E você escolhe? Todos os dias, mesmo nos difíceis. Como você faz isso? Ela sorriu, gentil. Eu acordo e agradeço. Agradeço pelo teto, pela comida, pela saúde. Agradeço pelas amigas, pela escola, pelas alunas. E agradeço até pelas coisas que não deram certo, porque elas me ensinaram algo. Parece simples demais. É simples, mas não é fácil. Porque a gente quer complicar. Quer achar que felicidade está em algo grande, extraordinário. Mas está nas coisas pequenas, no café da manhã, no pássaro que canta na janela, no sorriso de alguém que você ajudou. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Eu quero aprender a viver assim, ele disse finalmente. Você está aprendendo, Ricardo. Está no caminho, como você sabe. Porque 3 anos atrás, você não estaria aqui nessa cozinha conversando sobre felicidade. Estaria numa reunião, fechando mais um negócio, perseguindo mais um 0 na conta bancária. Ele riu, porque era verdade. Você mudou, ela continuou. Talvez não perceba ainda, mas mudou. Mudei por sua causa. Não, você mudou porque escolheu. Eu só te lembrei de quem você sempre foi no fundo. E naquele momento, algo se estabeleceu entre eles. Não um romance, mas algo mais profundo. Uma amizade sagrada, o tipo de relação que nutre a alma, que não exige nada, mas oferece tudo. Os meses continuaram passando, a escola se expandiu, abriram uma segunda unidade em outro bairro, depois uma terceira, sempre com o mesmo princípio, dignidade, não caridade. Helena gerenciava tudo com aquela sabedoria tranquila que era só dela. Ricardo fornecia os recursos, mas sempre deixava claro que a escola era dela. E aos poucos, ele foi aprendendo a viver de forma mais simples. Vendeu a cobertura e comprou uma casa menor, mas aconchegante, com um jardim onde plantou tomates e manjericão. Reduziu ainda mais os compromissos empresariais. Passou a ter tempo para ler, para caminhar, para simplesmente existir. E descobriu que paz não se compra, se cultiva. Num domingo de novembro, 2 anos e meio após o reencontro, a escola organizou uma festa. Um churrasco comunitário para celebrar todas as conquistas. Estavam todos ali. As alunas atuais, as ex-alunas, as famílias, os voluntários. Ricardo estava no jardim, ajudando a organizar as mesas. Helena se aproximou, trazendo uma travessa de salada. Você está feliz? Ela perguntou, ecoando a pergunta que ele havia feito a ela meses atrás. Ele olhou ao redor, viu as crianças brincando, os adultos conversando e rindo, a comida sendo compartilhada, a simplicidade e a beleza daquele momento. Estou,
Ele respondeu, e pela primeira vez em anos era completamente verdade. Que bom, ela disse, e seu sorriso era genuíno. Obrigado, Helena. Pelo quê? Por me salvar. Ela balançou a cabeça. Eu não te salvei, Ricardo. Você se salvou. Eu só mostrei que você podia. Então obrigado por mostrar. E ela tocou o rosto dele gentil. Um toque que não era romântico, mas era amoroso. Do tipo de amor que transcende o físico, que mora na alma. A gente se salvou mutuamente, ela disse. Porque eu também precisava disso. Precisava ver que sonhos podem se realizar, que a vida pode surpreender, que o final não está escrito. E qual é o nosso final? Ele perguntou curioso. Ainda não chegamos nele, ela respondeu sorrindo. Mas tenho a sensação de que vai ser bonito. E seguiram lado a lado para a festa. Dois seres humanos imperfeitos que encontraram na imperfeição um do outro a perfeição de serem simplesmente quem eram. A vida seguiu, com suas alegrias e desafios, com dias de sol e dias de chuva, mas sempre com propósito, sempre com significado. Ricardo nunca mais se sentiu vazio, porque descobriu que a riqueza verdadeira não está no que você tem, mas no que você compartilha, no que você constrói, no legado que deixa. E Helena nunca mais se sentiu sozinha, porque descobriu que não precisava de um homem ao lado para estar completa, mas que aceitar companhia, quando verdadeira, enriquece a jornada. Se esta história tocou você, deixe seu like e compartilhe para espalhar esperança. Porque todos nós precisamos acreditar que o amor verdadeiro, de alguma forma, sempre encontra o caminho de volta. Não necessariamente do jeito que esperávamos, mas do jeito que precisávamos. O tempo não apaga o amor verdadeiro, apenas o transforma em algo maior, algo que não se limita a duas pessoas, mas que se expande e toca muitas outras. Obrigado por assistir esta história. Que você encontre a paz que procura e que tenha coragem de honrar os amores que marcaram sua vida, mesmo que não estejam mais ao seu lado da forma que estavam antes. Porque alguns amores são para sempre, apenas mudam de forma e continuam nos ensinando até o fim. Nos dias que se seguiram, Ricardo voltou mais vezes. Na segunda-feira, apareceu no fim da tarde com um buquê de margaridas, as flores favoritas dela. Ele ainda lembrava. Na quarta, chegou sem avisar, com uma caixa de paçocas artesanais de uma confeitaria famosa. Porque ela sempre amou paçoca. Na sexta, trouxe um livro que ela havia mencionado querer ler, e sempre com a mesma desculpa. Estava passando por perto, mas Helena sabia, e ele sabia que ela sabia, que ele não estava passando por perto, que estava, na verdade, procurando algo que só ali poderia encontrar. Numa dessas tardes, enquanto tomavam café na varanda, ele finalmente ofereceu ajuda. Helena, eu sei que você é orgulhosa, mas deixa eu te ajudar. Ela ergueu os olhos atenta. Eu posso reformar a casa, trocar o telhado, pintar, arrumar o banheiro, ou, não sei, abrir uma loja maior para você. Um ateliê de verdade. Helena parou de mexer o café, colocou a colher de lado e o olhou com aquela serenidade que sempre o desarmava. Ricardo, eu não preciso da sua ajuda. Eu sei, mas... Não é orgulho. Ela o interrompeu, gentil mas firme. É que eu construí essa vida sozinha. E ela tem valor porque eu construí. Ele ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Eu entendo que você queira fazer algo, mas não pode ser por pena ou por culpa. Não é culpa, Helena. Então o que é? Ele hesitou, procurou as palavras certas. Gratidão. Você me ensinou tanto, me deu tanto, e eu fui embora sem agradecer. Helena sorriu triste. Você não precisa me agradecer, Ricardo. Eu te amei porque quis, não porque esperava algo em troca. Eu sei, mas se você quer fazer algo por mim, faça porque quer, não porque sente que deve. Ele assentiu devagar.
Mas algo naquelas palavras o incomodou, porque ela estava certa. E ele sabia disso. Estava ali não apenas por gratidão, nem apenas por saudade, mas porque no fundo ainda procurava algo que só ela tinha: paz, propósito, um lugar onde podia ser apenas humano. Passou uma semana antes que ele voltasse. Uma semana em que pensou muito sobre o que realmente queria, sobre o que realmente podia oferecer e sobre se tinha o direito de voltar para a vida dela depois de tanto tempo. Mas numa noite, enquanto estava sozinho em seu apartamento de cobertura, olhando pela janela para a cidade iluminada, ele decidiu fazer uma pergunta que não saía de sua cabeça. Na manhã seguinte, voltou à casa de Helena. Dessa vez, sem flores, sem presentes, apenas ele. Ela abriu a porta, surpresa por vê-lo tão cedo. Eram 9 da manhã. Aconteceu algo? Ela perguntou preocupada. Não, eu só preciso te perguntar uma coisa. Ela o deixou entrar. Preparou café como sempre. E esperou. Helena, você se lembra do projeto da escola? Ela ergueu os olhos, surpresa. A escola de costura? É, a gente falava tanto sobre isso. Helena sorriu, nostálgica. Falávamos, mas era só um sonho, Ricardo. Um sonho bonito, mas impossível. E você desistiu? Ela hesitou, olhou para o café. Depois se levantou e foi até um armário no canto da sala. Aquele armário antigo, com portas que não fechavam direito. Voltou com uma pasta velha, de papelão desgastado, com elástico segurando. Colocou sobre a mesa com cuidado. Eu nunca desisti. Ricardo abriu a pasta devagar, como quem abre um baú de tesouros. Dentro havia plantas desenhadas à mão, orçamentos anotados em folhas pautadas, listas de materiais, de possíveis professoras, de equipamentos necessários, tudo escrito à mão, com aquela letra caprichada que era só dela, tudo atualizado. Havia anotações de 3 meses atrás, recortes de jornal sobre programas sociais, números de telefone de fornecedores. Até um desenho de como seria a fachada, simples mas acolhedora, com uma placa, mãos que criam. Helena, ele sentiu um nó na garganta. Eu ainda guardo, ainda planejo, ainda sonho, ela disse, e havia uma vulnerabilidade ali que ela raramente mostrava. Mas sozinha é impossível, não tenho capital, não tenho contatos, não tenho como tirar isso do papel. Ricardo olhou para ela. E algo dentro dele se rompeu, não de tristeza, mas de clareza absoluta. Pela primeira vez em 3 anos, ele soube exatamente o que fazer. E se você não estivesse sozinha? Helena franziu a testa. Como assim? E se a gente fizesse isso acontecer? Juntos. Ela balançou a cabeça já recuando. Ricardo, eu não quero sua caridade. Não é caridade, Helena. É parceria. Era nosso sonho, lembra? Não só seu, nosso. Era. Mas as coisas mudaram. Mudaram. Mas o sonho não precisa morrer só porque a gente se separou. Ela ficou em silêncio, olhando para a pasta. Para todos aqueles anos de planejamento solitário. Eu não sei, Ricardo. Eu sei, ele disse firme. Eu sei que isso pode mudar a vida de dezenas de mulheres. Eu sei que você tem o conhecimento, a paciência, o dom para ensinar. E eu tenho os recursos, tenho os contatos. Posso fazer isso acontecer. Mas por quê? Por que agora? Ele respirou fundo. Porque passei 3 anos construindo um império e não me sinto realizado. Porque tenho dinheiro, mas não tenho propósito. Porque... Ele parou. Olhou para ela nos olhos. Porque você sempre foi melhor do que eu em enxergar o que realmente importa. E eu cansei de fingir que não preciso disso. Helena sentiu os olhos marejarem, mas não deixou as lágrimas caírem. Preciso pensar, ela disse suave. Claro, pense o tempo que precisar. E ele saiu dali sabendo que havia plantado uma semente. E que, pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo que realmente importava. 3 anos haviam passado desde a última vez que Ricardo estacionou naquela rua. 3 anos que pareciam 30, porque nesse tempo tudo havia mudado.
Mas agora, ele não chegava no mesmo carro velho que mal funcionava, aquele Gol branco com o retrovisor quebrado. Agora, ele dirigia um sedã importado, preto, silencioso como um sussurro. Vestia um terno italiano que custava mais do que um mês de aluguel naquele bairro inteiro. Usava um relógio suíço no pulso e carregava no bolso interno um talão de cheques que poderia mudar vidas. E mesmo assim, suas mãos tremiam no volante. Tremiam como nunca tremeram em nenhuma reunião de negócios, em nenhuma palestra, em nenhum jantar com investidores. Porque estava prestes a bater na porta da mulher que o amou quando ele não tinha absolutamente nada. Quando tudo o que podia oferecer era um sorriso cansado e a promessa de que um dia seria diferente. A mulher que o conheceu quando ele ainda acreditava que sonhar era suficiente. A mulher que ele deixou partir. Não porque deixou de amá-la, mas porque amou demais a ambição que o consumia, e ninguém, nem mesmo ele, sabia exatamente por que estava ali agora, depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio. Ou o que aquela visita iria revelar sobre quem ele realmente se tornou.